Seja bem-vindo, pessoal, mais um podcast da LeaderMed, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais causas de ações concernente à saúde do trabalhador. Quer saber sobre isso aí? É um tema polêmico também, viu? Eu acho que eu vou colocar alguém aqui em calça curta. Mas hoje está comigo de novo aqui, Dr. João Ernesto, que vai falar tudo sobre isso para nós. Dr. João, dá um oi. É um assunto bem desafiador, né, Celso? Essa vai me colocar em bastante saia curta. Então, mas essa é a intenção. Porque é algo complexo, tem várias causas, vários fatores, mas com certeza vamos conseguir ajudar de alguma forma. Tá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as principais causas hoje em ações concernente à saúde do trabalhador. A gente vê muito isso em montadoras, a gente vê bastante isso aí, tá? Em algumas metalurgias e outros também. Mas a gente vai falar alguns casos pontuais, alguns cases que eu conheço, como por exemplo, lesão por esforço repetitivo, ou o funcionário trabalha num determinado posto que ele fica 8 horas com o braço levantado parafusando o negócio. Ergonomia. Pode ser que eu já vi dando problema nos braços, deu problema de cervicalgia, deu uma série de coisas. E aí quando o funcionário vai e entra, alega isso, a empresa nunca aceita, né? A empresa sempre se fala, não é, o problema é outro e tal, não é isso daqui. Como é que, por exemplo, você como médico do trabalho, num caso desse, como especialista, como é que você faz a avaliação de um caso desse, de uma lesão de esforço repetitivo, que é um dos casos que mais tem hoje na justiça? Celso, um dos grandes avanços que teve nas novas NRs, principalmente na 9, está relacionado ao risco ergonômico. Antes a gente conhecia o risco ergonômico, porém a norma não obrigava as empresas a trabalharem de forma preventiva tanto o acidente como a ergonomia. E nessa nova atualização já está previsto que tenha um tratamento especial para esses agentes, tá? Então, na prática, o que a gente procura fazer? Sempre ligar a queixa do trabalhador, o diagnóstico, com realmente o que ele faz. Então, a empresa, no caso você falou de montadora, se está tendo esse risco ergonômico, isso aí já dá nexo causal. Então não tem muito o que se fazer, tá? O conceito base da parte de SST, de saúde e segurança do trabalhador, é a gente trabalhar na prevenção. Depois que aconteceu, é fazer o quê? Daqui para trás. Por isso que a gente procura sempre orientar os nossos clientes, que a gente trata sempre como parceiros, né? Fazer a parte preventiva. Então, identificou que tem algum risco, vamos fazer o gerenciamento, vamos analisar o que pode ser melhorado. Muitas das vezes, um caso desse que o cara está com o braço para cima, não parou para analisar se poderia melhorar essa atividade dele, colocando uma banqueta, colocando uma plataforma, ou até baixando aonde ele precisa manipular. A gente sabe que tem alguns casos que tem acesso difíceis, mas ver maquinário, ver o que pode ser feito para evitar gerar o dano a alguém. Isso que é o importante. Tá. Esse tipo de adequação, a gente sabe que isso aí pode ser feito pela engenharia de segurança. Exatamente. Vai lá, identifica, vamos colocar uma plataforma aqui para melhorar as condições. Porém, por exemplo, se eu chego para trabalhar nesse lugar, tá? Que ergonomicamente pode me dar um problema de cervicalgia, pode me dar um problema de ombro, enfim, uma série de outras coisas aí. Mas eu entrei, eu já tenho cervicalgia. Como é que a empresa fica sabendo que eu tenho isso? Porque eu posso chegar lá, eu posso começar a trabalhar e falar, foi aqui, mas não foi, foi no outro. E aí? Um exame admissional muito bem feito. E para isso precisa de um PCMSO muito bem feito. E a gente pode fazer isso, né? A gente pode não, a gente faz isso. A gente faz isso, com certeza. A gente faz isso. Não, certo. Tá, só para deixar bem claro as coisas que são da engenharia e as coisas que são da medicina. Quer dizer, o engenheiro vai lá, identifica aquilo, certo? Ele vê o risco que tem aquilo ali, passa para o médico do trabalho faz a prevenção
faz o controle. Faz o controle e faz a prevenção dos exames que precisa ser feito para não ter esse problema. Exato, mas nós temos que lembrar que a parte da engenharia tem o primeiro papel em evitar que aquele risco ocorra. Certo. Então, que é o chamado de EPC. Então, equipamento de proteção coletiva. Então, no caso desse ergonômico, tem que melhorar a ergonomia. Tá? Porque o princípio básico da ergonomia é a adequação da atividade laboral com o trabalhador. Tá. Então, na teoria é isso. A gente tem que adequar o trabalho ao trabalhador, não o trabalhador ser adequado ao trabalho. E é importante a gente falar isso aí, também sobre os exames preventivos que a gente faz sobre o raio-x da coluna cervical, ou outros exames que são feitos em outros DHE, exame de sangue, audiometria, etc e tal. Porque às vezes tem gente que pensa, tem alguns gestores que às vezes pensam assim, não preciso, vou fazer só o exame clínico porque o restante é muito caro. É um tiro no pé que o cara está dando. Porque as ações trabalhistas trazem, você já imaginou? Um cara trabalha numa empresa, por exemplo, uma indústria do papel. Quando solta quando escapa lá a válvula da caldeira, faz um barulho que estremece a janela da onde eu trabalhava no ambulatório, né? E você imagina se uma empresa dessa não fizesse audiometria nos funcionários. Como é que ele ia alegar numa causa judicial que o funcionário já veio com perda auditiva? O admissional, Celso, a gente sempre parte do princípio que é para poder realmente conhecer o trabalhador e saber se o que ele tem vai ser agravado ou não com a atividade laboral. E se realmente ele tem condições clínicas de exercer aquela função. E também, aí vem a questão estratégica, vem também como segurança para a empresa. Então fez uma audiometria no admissional, está normal, aconteceu um acidente típico, como você mencionou, e teve alteração, ali caracteriza. Uma doença ocupacional. Uma doença ocupacional. Agora, é comum, e a gente pega isso no dia a dia aqui dos nossos clientes, nós temos um grupo homogêneo de exposição que trabalha com certo maquinário, está exposto lá a 90 decibéis durante 8 horas, ou seja, é um risco. Mas a empresa, por precaução, já fez toda a tratativa do equipamento de proteção coletiva, não conseguiu baixar esse ruído, trocou maquinário, fez tudo, mas foi para o EPI, equipamento de proteção individual. Ele consegue atenuar um pouco? Consegue atenuar, mas qual o problema? Vem um trabalhador e começa a falar que ele perdeu a audição lá. E daí você faz um comparativo. Calma aí, eu tenho um grupo de exposição de 30 colaboradores que estão expostos ao mesmo risco. Só um perdeu? Aconteceu algum acidente típico? Ele estava usando os EPIs adequadamente, assim como os outros 29? Ou ele toca numa banda? Ou ele tem uma doença que faz com que ele perca a audição, ou ele está tomando algum medicamento que causa essa alteração. Então, todas essas análises, e isso é o principal papel do médico do trabalho. Porque muitas vezes as pessoas olham para o médico do trabalho e acham que é o médico que não sabe nada, né? E na verdade, totalmente ao contrário, a pandemia está aí para provar isso. Foi a profissão médica que mais trabalhou foi a medicina do trabalho. Enquanto muitos fecharam as portas, os médicos de trabalho estavam lá fazendo a prevenção e deixando as empresas trabalhar. E nessa hora, como nesse caso, você tem um grupo de exposição de 30 pessoas e uma única perdeu a audição, tem que investigar, porque pode ser que não tenha nada relacionado ao trabalho. Não, e a probabilidade disso acontecer é grande, de não estar relacionado ao trabalho. Eu vou citar um exemplo aqui, bem comum, por exemplo, a pessoa que usa fone de ouvido o tempo todo, que é o caso do comercial nosso aqui, que só trabalha com fone de ouvido, né? O tempo todo, música alta, aquele negócio, mas aí é por causa de concentração. Mas isso pode ter perda auditiva? Não. O barulho, aquilo... Do fone de ouvido, não. Explica para nós isso aí. Não, porque é o seguinte, Celso, já é provado hoje, tem até como você medir esse nível de ruído. A exposição que você tem, aquele volume, não chega aos limites de exposição, a não ser que a pessoa fique 24 horas... Entendeu? Dificilmente um fone de ouvido vai ultrapassar os 85 decibéis. E para ter a doença, ele precisa estar exposto ao mínimo de quantas horas? Aí tem todo um quadro que você faz análise. Então, a base é 85 decibéis por pelo menos 8 horas. 8 horas, tá certo. A base. Aí você vai fazendo 80 decibéis 4 horas,
Aí você tem toda uma tabela que você tem que fazer com base no que foi analisado na dosimetria de ruído. Eu estou fazendo essas perguntas mais minuciosas, com mais detalhes. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de causas judiciais, né? Então não dá para a gente falar de forma superficial e também não dá para a gente falar de forma aprofundada. A gente tem que ter um meio termo aí para o pessoal entender realmente o que acontece, o que não acontece, né? Porque, enfim... vamos falar o seguinte... A principal causa, Celso, de ações judiciais estão relacionadas à insalubridade, periculosidade, uso de EPI e acidente de trabalho. Tem um case, era isso que eu queria lembrar. Desculpa, é que deu branco na hora, por isso que você entrou aí. Mas eu tenho um case que eu queria lembrar você, que a gente teve aqui agora há pouco tempo. A pessoa está recebendo uma ação trabalhista, por quê? Porque a pessoa trabalhou 10 anos no restaurante dela, no estabelecimento dessa pessoa, 10 anos, exposto a calor e fazendo limpeza com alguns agentes químicos, certo? E aí ela deu tudo isso, essas informações na mão de um advogado, o advogado falou que ela tinha direito à insalubridade. Só que são 10 anos passados. E aí a gente fez o que? A gente arrumou daqui para frente. E aí como é que fica os 10 anos passados? Você consegue fazer um LTCAT comprovando o que foi para trás. Mas muitas vezes o perfil desse cliente, ele não tem nada que consegue provar para trás também. Então não tem uma ficha do produto, não tem a descrição de cargo, não tem uma ordem de serviço. O que a gente sempre procura falar para os nossos clientes é o seguinte: cara, a LeaderMed está aqui para te ajudar no que for possível, mas pensando em prevenção. E em prevenção tem que ser da agora para frente. Sim. Para trás é difícil. Inclusive, deixar bem claro que nós somos uma empresa que nós trazemos a solução para o gestor, mas a solução dentro daquilo que é legal. Corta a produção daquilo que é legal. Tá certo? O que não é legal, a gente não vai mexer com isso aí, porque a gente não trabalha fora da legalidade. Não são nossos valores. Não são nossos valores. Por isso que eu torno a falar novamente aqui. Honestidade, seriedade. E a gente demite sem cliente. Sim, a gente demite o cliente que queira fazer coisa errada, não é com a gente. Eu nem aceito. Eu não sei se você sabe, mas entra para mim direto, né? Clientes aqui, eu nem aceito. Quando o cara começa a falar, eu quero que faça assim, que faça assim, eu falo, então não é com a gente. Fica à vontade, boa sorte, enfim. Vamos lá. Outras coisas, João, hoje nós vivemos um tempo muito moderno. Hoje nós temos as questões da mídia que não tem, né? Você como eu, há 20 anos atrás nós não tínhamos celulares. Não é muito longe, é recente. Sim. Não tinha celular, não tinha acesso a informações. E nós sabemos que é o seguinte: o que acontece hoje, né? Por que com o aumento da tecnologia veio as doenças psicossomáticas ou psicossociais ou psicológicas ou psiquiátricas? Porque causa uma ansiedade, porque lança-se uma informação hoje, eu nem aderi direito a essa informação, já se lança outra mais moderna e eu tenho que seguir, porque senão eu fico para trás do mercado. Então nós temos hoje o problema, esses problemas, tá? Das doenças psicológicas. Em cima disso, nós temos também a pressão no trabalho, tá? Em cima da pressão no trabalho, a gente vê as causas mais comuns, que são os assédios morais dentro das empresas, né? Aí a pessoa pode falar assim, mas assédio moral não é doença, não é saúde do trabalhador. O assédio moral, ele está ligado, ele está relacionado diretamente com o psicológico do colaborador? Com certeza. Com certeza. Fala um pouquinho mais sobre o assédio moral aí pra gente, por favor, sobre o que precisa ser analisado, enfim. Celso, vamos imaginar que você tem uma empresa que precisa bater metas. E por mais que você consiga bater as metas no próximo mês, sempre aumenta. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Cada um tem sua cultura e cada um sabe onde quer chegar. Mas depende muito da forma que você impõe essas regras. Então, o que eu vejo na prática, você
querer sugar demais resultados, mas não gerar, não facilitar com que ele chegue àqueles resultados por mecanismos que sejam tecnológicos, seja de conhecimentos, que seja de cultura em si, você pode gerar um transtorno desse no vendedor, por exemplo. Tá, isso aí dá assédio moral. E aí ele alega problemas psíquicos por causa do assédio moral. Como é que o médico do trabalho avalia isso na hora de complexo, hein? É complexo porque precisa do laudo do psiquiatra, mas como é que é? Então, o laudo do psiquiatra nem sempre vai te ajudar porque o psiquiatra não está dentro da empresa. Então, é bom que você fale só um pouquinho da complexidade de se avaliar isso para o gestor entender. Porque às vezes o gestor fala, pô, mas o médico do trabalho eu vou mandar para outro. Porque ele quer um resultado, ele não quer um resultado fiel às vezes. Né? Eu vejo da seguinte forma, tá, Celso? É tão complexo que a primeira coisa que eu falo para o paciente é abrir um boletim de ocorrência. Porque assédio moral é um processo civil. Crime, né? Então, mas acontece o seguinte... E daí aí que vem a loucura no nosso dia a dia. Quando eu falo isso para o paciente fala, não, doutor, é melhor não mexer com isso. Mas por quê? Como que ele quer alegar um assédio moral e que tem anexo com o trabalho, mas ele não quer ir para a parte civil? É a mesma coisa você abrir um acidente, um CAT de acidente de percurso para um acidente de trânsito e o trabalhador não quer abrir um boletim de ocorrência do acidente. Não é contraditório? Pô, claro que é. Então, e é complexo isso aí, né? Aí tem um outro case também, que uma empresa de transportes, tá? O cara vai fazer uma viagem para longe, 12 horas de viagem. Ele viaja a noite inteira, chega lá, fica 2 horas na cidade, tem que retornar mais 12 horas sem dormir, sem nada. Quando ele chega na casa dele, já tem escala para ele trabalhar 4 horas depois. Isso aí acaba causando naquele colaborador um distúrbio. Não é assédio moral isso aí. Não é assédio moral. Mas causa o distúrbio. E a empresa precisa tomar cuidado com isso aí também. Precisa. Ainda mais no caso desse que ele é motorista, né? Isso aí seria um nexo causal? Não. Celso, seria, mas você tem que provar, tem que estudar, tem que investigar. Difícil você... É porque assim, eu queria que eu estou puxando isso por quê? Porque eu queria que os gestores também entendessem o seguinte, que é fácil, por exemplo, eu diagnosticar uma fratura ou uma fissura no osso. É fácil. É fácil eu diagnosticar, por exemplo, uma pneumonia ou uma lesão por esforço repetitivo, porque existe o nexo causal. Mas é difícil você conseguir falar que aquele funcionário, aquele colaborador seu está com um problema psicológico por causa de X questão ou X questão que envolve a empresa, envolve a função dele, né? Mas por exemplo, você pega uma empresa em que naquela população, ao contrário da audição lá que eu falei, vamos pensar agora numa empresa que no setor lá com 20 trabalhadores, 15 estão com transtornos psiquiátricos. Ali você pode ir a fundo que tem coisa errada. Sim. Alguma coisa tem. E eu não podia entrar num assunto desse sem falar sobre cultura, né? Porque na verdade essa é a cultura. Isso aí está muito relacionado à cultura da empresa. Sim. Não é verdade? Sim. Porque se você tem uma cultura da empresa que faz o funcionário se sentir bem no trabalho, né? Que faz o funcionário ter prazer em vir trabalhar, prazer no que faz, você jamais vai ter problema de assédio moral. Não vou dizer jamais, Celso, assim... O transtorno psiquiátrico se tornou muito comum, principalmente após pandemia. Sim. Porque todos ficaram enclausurados e não tiveram mais contatos sociais. E daí, antes eram casas ortopédicas, agora está sendo psiquiátrico. Mas tem essa relação pós-pandemia. E tem o principal que eu falo, tá, Celso? Muitas das vezes as pessoas querem culpar alguém ou a empresa por uma insatisfação sua pessoal. Talvez ele não é feliz com o que ele vive, com o que ele faz. A responsabilidade é da empresa. Não ele tem o direito de trocar a profissão dele. Ele tem o direito de falar, não, cara, isso aqui eu não estou feliz fazendo isso. Mas é mais fácil falar que é a empresa que é culpada. Então, aí é o que eu falo, torno novamente naquela questão que eu falei para você. É mais fácil eu diagnosticar um trauma no seu corpo. Um acidente típico. Do que
falar, não, o cara tá doente, ouvi na cabeça dele aqui é por causa do... Não tem como, não existe exame ainda. Um exemplo que eu sempre gosto de usar. Eu admiro muito esses tipos de trabalhadores, tá? Mas eu jamais trabalharia nisso. São os coletores de lixo no caminhão. Você já viu algum deles triste trabalhando? Jamais, sempre brincando, sempre rindo, sempre ali fazendo, é verdade, você tem razão. E se eu te falar que o salário dele é compatível com o porteiro? Pô, aí o que é? Cultura? Cara, o cara se sente bem fazendo aquilo. Se sente bem fazendo aquilo, é verdade. Aí adianta alegar que é o trabalho que causa doença nele? Não, ele é feliz fazendo aquilo e tudo bem. Todos nós somos diferentes. Cada um tem que respeitar o limite do outro. Só não adianta você querer jogar a responsabilidade para terceiros que cabe a você. Eu acho muito bacana você falar isso aí, porque você vai diminuir muitas causas trabalhistas ou vai impedir que elas aconteçam dentro do ambiente da sua empresa, por exemplo. Vou usar a cultura da nossa aqui, tá? Quando você tem uma cultura de que o CEO da empresa pergunta se você está feliz, como é que você está, te dá um feedback bacana, te dá um feedback negativo, mas de uma forma positiva, porque existem as formas de eu chegar em você e te dar um feedback negativo, certo? De uma forma que não te agrida, de uma forma que você consiga falar assim, pô, caramba, é verdade, isso é verdade. Na verdade, eu preciso melhorar mesmo. Do que chegar em você, bater na mesa e falar, pô, cara, você é um burro, você é um... Não é? Comunicação não violenta. Né? Exatamente, a comunicação não violenta. E quando você deixa claro para a tua equipe aonde você quer chegar e eles abraçam a sua missão, a sua visão e seu propósito, eles vão trabalhar junto contigo nisso. Então o empresário tem que evoluir com essa visão. Porque eu sempre digo o seguinte, para a gente encerrar, eu sempre digo o seguinte, quando você acorda de manhã, tá tomando seu café e diz assim, puta, vou ter que ir trabalhar naquele lugar. Meu, esquece, cara, você não vai mais produzir, você não vai nem mais pelo salário, você já vai lá, você já vai contaminar todo mundo, a energia negativa vai ficar ruim, aquela coisa toda. Eu acho que o cara tem que sair da casa dele para trabalhar e falar assim, puta, que legal, vou trabalhar. E você vê, e uma das coisas, João, que é uma das especialidades minha, você sabe quando a pessoa tá bem, às vezes pela vestimenta dela, pela autoestima, entendeu? Pelo cuidado. Você fala, nossa, esse cara tá feliz, essa pessoa tá feliz. Não é uma regra, sim, mas é uma coisa a ser observada. E isso é bacana. Para de bater na mesa porque tá enchendo o saco. É que eu sou um cara violento, João. Você me conhece. Você sabe disso. Pessoal, né? Mas antes de finalizar, a gente não pode esquecer de falar de EPIs. A causa muito comum de processos trabalhistas. Falta de EPIs. E por mais que a empresa invista na proteção, eu gosto sempre de usar o seguinte jargão, tá? Você protege seus colaboradores, mas você está se protegendo? Isso vai virar corte, hein? Isso vai virar corte, Você está se protegendo? Então, assim, não adianta você ter ficha de EPI, você entregar os melhores EPIs e investir pesado nisso, se você não se protege. E é bem comum nisso. Constantemente nós temos casos de que o trabalhador entra na justiça 10 anos depois de estar lá, alegando que não recebeu os EPIs. E cadê a ficha de EPI? Cadê a ficha de EPI? Exatamente. E você sabe que é o seguinte... E quando tem a ficha de EPI, ela está preenchida da forma correta? Está com CA válido? Está com a assinatura que confere com a assinatura do RG do trabalhador? Exatamente. É bem comum. Porque assim... Parece que nós temos solução, hein? Não, nós temos solução. É isso que eu vou entrar agora, mas deixa eu te falar. É bem comum, por exemplo, uma empresa que tem 2 funcionários, controlar 2 fichas de EPIs. Tudo bem. Ele consegue controlar, né? Se ele fizer o ABC certinho, ele controla. O problema é o seguinte, uma empresa que tem 350, 400 funcionários, como é que você controla isso numa ficha de EPI? Primeiro você vai ter que ter um colaborador só para isso. E muitas das vezes essa empresa são 3 turnos. Então não é só um trabalhador. Exatamente. Você vai ter que ter 3 trabalhadores. Não, e aí tem o seguinte, você vai entregar o EPI para o trabalhador, você entrega hoje, você dá uma ficha e ele assina. Ele tem uma ficha passada, 3, 4 fichas passadas. Como é que você vai saber que este EPI que você está dando para ele hoje está dentro do prazo de validade ou não? Quer dizer, você tem que ficar buscando ficha para ver quando que ele pegou o último óculos dele. Pô, isso aí demanda tempo e ninguém faz isso. Porque é muita coisa. Numa empresa que tem 400 pessoas é muita coisa. Tá?
Não só isso, mas o controle de estoque também, que fica defasado, né? Como eu já falei para você, eu vi em várias empresas, o cara leva a bota, Sim. né? Leva lá, arruma a bota para mim, eu preciso óculos. Óculos, exatamente. Talvez esse espelhado bonitão, caro, né? E aí o empresário gasta mais e não percebe. Ele tem uma torneira dentro da empresa dele, que a água está indo embora e ele não percebe, né? Ele tem uma má gestão nas questões do EPI, né? E o funcionário pode alegar que não estava usando o EPI. E aí, né? Aí a LeaderMed tem a solução. Você sabe qual é? LeaderMed Tech. Pronto, acabou. Gestão em EPI, qualidade, top, faz tudo isso para você. Foi bacana que até ontem eu tive um case com posso até falar o nome dela aqui, a empresa de suprimentos rodoviários, que é a Bortolotto, passou um feedback muito legal para a gente, disse que amenizou a dor delas concernente à entrega de EPIs, concernente à administração, a facilidade de ela própria gerenciar se isso está sendo entregue ou não. Ela consegue, da sala dela, ela abre e consegue ver. Ela não precisa ir na área para pegar relatório, para fazer isso, aquilo. Não, ela tem tudo ali e ela sabe o que é que o seu almoxerifado está fazendo da sala do escritório dela. Isso é muito bacana. LeaderMed Tech, né? Tinha que terminar. Nós temos um vídeo falando sobre isso, né? Nós temos um vídeo falando, nós temos um podcast, inclusive, falando sobre LeaderMed Tech, que foi um dos primeiros que nós fizemos, não vai ter essa qualidade que está tendo hoje, né? Porque graças a Deus nós evoluímos bastante, mas tem lá falando sobre LeaderMed Tech. Se você quiser saber um pouquinho mais, esse empresário aí, tem muita coisa boa nisso aí, tá? É solução. Então quando eu falo assim, conversando até com o Gilmar, nosso amigo, e eu falei para ele assim, olha, hoje nós não temos concorrentes. Por que nós, a LeaderMed, não temos concorrentes? Porque o que nós fazemos, as outras não fazem. Aí a pessoa pode falar assim, faço sim, eu faço PGR, eu faço PCMS, não. Só que da forma que a gente faz, elas não fazem. Na verdade, nós somos uma empresa de medicina ocupacional? Somos, mas nós somos pendentes mais para o lado da solução, né, do que do serviço propriamente dito. A solução para você é essa, por isso que nós temos hoje planos personalizados para cada perfil de clientes. Não é exatamente. Isso? E quer saber mais? Entre lá no nosso YouTube, que vai ter o vídeo lá falando sobre LeaderMed Tech, como que essa solução pode te ajudar aí e te trazer segurança. Eu vou encerrar esse podcast aqui, agradecer mais uma vez o Dr. João por estar respondendo essas dúvidas aí. Foi um assunto muito bacana e difícil, né? Mas deu certo. Se você quiser saber um pouquinho mais, deixa aí nos comentários, deixa um joinha para nós, se inscreva aí, compartilha que vai ser bom. A LeaderMed, eu sempre digo, ela é mais do que uma clínica, ela é a própria excelência.